vão poder... Tá, agora está gravando. Vocês vão poder fazer a pergunta e eu posso ouvir vocês também, tá? Então, eu vejo vocês e ouço vocês aqui no aplicativo, tá? Eu passei agora a gravação, iniciei agora a gravação, então essa live depois fica disponível também para vocês reverem ela mais tarde, tá? Vamos lá. Parte inicial, aquela parte mais básica de contabilidade, etc. Capítulo 1 lá, alguma dúvida ficou com vocês? Ficou tranquilo? Ficou claro o assunto? Conexão ótima, beleza. Alguma dúvida com vocês? Oi, prof. Tá me Oi, escutando? tô ouvindo? Oi. A parte inicial ali, tranquilo. Mas após as demonstrações, aonde a gente tem débito e crédito, eu já fiquei com dificuldade. Tá. Mas na parte Eu inicial tá não tranquilo. tenho acesso a essa... Sim, eu não tenho acesso, eu tenho somente o polígrafo da FGV. Essa parte que tá mostrando agora, eu não... Aonde eu consigo contabilidade geral. Essa é o PowerPoint que eu deixei, que eu coloquei lá no Moodle. Tá? Vocês têm ela, tem o PDF dele lá no Moodle, vocês podem acessar, tá? Mas eu vou utilizar aqui, na verdade, fazer uma revisão, então, tá? Bem rápida mesmo, tá? Dessa parte mais conceitual aí, só para a gente alinhar, tá? Então, assim, a questão deixa eu só botar aqui para o lado. Tirar aqui, tá? Então a contabilidade vai lá, eles consideram a contabilidade é uma ciência, sim, é uma ciência, né, baseada aí na interpretação. Então pode ter uma pergunta eventualmente na prova de a contabilidade é ciência, técnica ou arte, tá? Não, contabilidade é uma ciência com base nas ciências contábeis, é uma das ciências humanas, que o objetivo é fazer a mensuração do patrimônio das empresas, fazer o controle das empresas, tá? A contabilidade lá no início, ela começa lá, enfim, em 1400, com débito e crédito, mas a parte moderna da contabilidade, digamos assim, ela nasce junto com a Revolução Industrial, tá? Então, a contabilidade do início, ela é muito base com uma contabilidade gerencial e fiscal não tinha diferença. A contabilidade serve para tudo. Com o passar do tempo, meio que se criou dois ramos da contabilidade. Uma coisa que é mais para cumprir as obrigações, né, para registro, e a outra parte que é para fazer o gerenciamento da empresa. Mas, na origem, isso deveria ser a mesma coisa. Como ciência, digamos assim, a contabilidade, tanto para registro quanto para tomar decisões, ela é a mesma coisa. Então, deveria ser, mas, infelizmente, você tem algumas coisas que são diferentes aí, né? Então, aí as informações são com base para tomada de decisão, tá? E aí fala lá dos objetivos da contabilidade, né, de usar a contabilidade como uma forma de base para tomada de decisão, né? Então, se a empresa deve, qual é a decisão que ela deve tomar, ela deve se basear em dados, né? Essa é a ideia. Tá? Então, aí é o objetivo da contabilidade. E aí pode ter alguma coisa, então, dessas duas linhas, essas duas aberturas que eu disse para vocês, né? Que é a contabilidade gerencial, que tem o objetivo, né, de tomar a decisão com base nas informações, que vai ter lá os usuários vão ser o pessoal interno, funcionário, quer dizer, ela é para consumo interno, né? Então vai ter lá tomadas, definir preço, ver se a empresa vai fazer investimento, qual é que é o custo, qual é o custo do produto, etc. Tá? E a outra é a contabilidade financeira, que é a contabilidade de registro, né? Para informar para os outros, para quem está fora da empresa, como é que a empresa está. E essa é a parte aí que vocês vão ter a demonstração contábil, né? Então, essa é a parte, digamos, que eu tenho que fazer registro das
informações de acordo com um determinado padrão, né? Então, como eu disse para vocês, isso lá no início era a mesma coisa, né? Depois meio que se criou essa dualidade, tá? Mas o registro que as empresas precisam fazer, ela segue uma série de normas, ela segue uma série de regras, né? Então, ela é uma ciência, mas ela também tem essas normas, essas legislações que as empresas têm que seguir, que como e o que tem que ser colocado nas demonstrações contábeis. Eu disse para vocês que são 4 as demonstrações, 5 as notas explicativas, tá? Balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio líquido e as notas explicativas, tá? São as 5 demonstrações obrigatórias, tá? E aí você tem outras outras demonstrações depois que podem ser adicionais, tá? Mas as obrigatórias da contabilidade financeira são essas 5. Nós vamos trabalhar basicamente com balanço patrimonial e DRE, tá? E vou comentar alguma coisinha sobre demonstração de fluxo de caixa lá na frente, mas as 2 principais demonstrações que a gente vai trabalhar vão ser balanço patrimonial, que a gente começa hoje, e a DRE, que a gente começa na sequência, tá? Então, e ainda na parte conceitual, tem os princípios de contabilidade, né? E aí, enfim, é uma coisa meio sacal, mas eu peço aí que vocês deem uma revisada, deem uma entendida, porque ele pode cair, tá? Que é a base dos conceitos da contabilidade, né? O que a coisa mais basilar da contabilidade, tem o princípio da entidade, o princípio da continuidade, né? A identidade, eu tenho que fazer a separação entre o que é sócio e o que é empresa, né? A empresa é uma entidade separada, isso é a base do princípio da entidade. Com relação ao princípio da entidade, pessoal, nas questões que vocês responderam, alguma dúvida ficou bem claro para vocês? Vocês podem ligar o microfone aí e me avisar. Ficou claro. Ficou claro, tranquilo. Tudo certo por enquanto, professor. Tá, então, além disso, tem o princípio da continuidade, tá? O que é esse princípio da continuidade? Ele é o princípio de que a empresa deve considerar que a empresa vai continuar, ela não vai terminar. Então, quando ela termina, por exemplo, se fosse uma empresa, sei lá, eu vou criar hoje uma empresa para lidar com o problema da Covid, tá? E aí, quando eu terminar esse negócio da Covid, eu vou cancelar a empresa. Quando eu registro isso, e se eu vou terminar, e eu sei que eu vou terminar, eu tenho que informar. Então, se eu não informo nada, eu presumo que a empresa sempre vai continuar. Eu vou ter uma continuidade da empresa, né? Então, esse é o princípio da continuidade. Quando eu vejo as demonstrações, eu imagino que essa empresa vai continuar. Então, nas próprias demonstrações eu consigo ver quando isso não é bem verdade. Eu tenho uma empresa que pode falir, etc., né? A gente pode usar as demonstrações, né, especialmente o balanço e DRE, para tentar identificar isso. Tá? O princípio da oportunidade, que é para fazer o registro, né? O registro tem que ser feito assim que for possível, né? O que ele chama lá de informações íntegras, né? Que sejam corretas e tempestivas, né? Assim que sejam possíveis, essa é a ideia do princípio da oportunidade. O princípio do registro pelo valor original, que é registrar sempre pelo valor de aquisição, e aqui tem alguns poréns, tá, de ajustes que vão ser feitos. Nós vamos começar a falar sobre eles, inclusive já hoje, tá? Eu até preferiria não, mas enfim, eu vou seguir pelo modelo aí, que são algumas coisas que às vezes não são registradas pelo valor original, tá? Então, ou são ajustadas, né? Então, elas são registradas pelo valor original, mas eu tenho uma informação ajustada quando esse valor ele não faz mais sentido. Por exemplo, imaginem que eu tenha um estoque, né? Eu devo registrar o estoque pelo valor que eu comprei aquele estoque. Mas aí vocês imaginam o seguinte, pegou fogo na porcaria do estoque. Tá? E o estoque, sei lá, não pegou fogo no estoque, mas ele derreteu. Continua lá o estoque, mas o estoque não vale aquilo que ele valia antes, tá? Então, alô, tem alguma dúvida? Alguém acha que comentou alguma coisa? Não? Tá. Enfim, então, esse estoque que deveria ser registrado, ele não vale mais, então tem que fazer o ajuste deste valor ao que realmente vale o estoque, tá? Então, eu uso o valor original, mas eu tenho que fazer o ajuste quando isso acontece, tá? Mas o princípio do valor original é que eu tenho que registrar
o valor que eu usei para comprar, ou usei para fazer aquela operação. Tá? Eu não posso inventar, tirar um valor da minha cabeça e usar no registro da contabilidade. Tá? De novo, isso tudo para demonstrações externas, aquilo que eu vou registrar. Para tomar de decisão, eu posso usar qualquer valor que eu quiser. Tá? Então, esses princípios eles valem muito para o registro e para a tomada de decisão externa, né? Para aquilo que eu tenho registrado na contabilidade. Para a contabilidade gerencial, eles não necessariamente precisam ser seguidos. Tá? O princípio da competência, que é a base da contabilidade, ele vai fazer o registro sempre quando acontece o tal do fato gerador. Tá? Então, o registro da competência quer dizer, eu vou registrar uma venda quando? Quando o cliente me liga, ó, eu vou comprar de ti, ó, eu estou fazendo uma cotação? Não. Quando é que eu registro uma venda? Eu registro uma venda quando eu vendi, quando eu emiti nota fiscal. Tá? Então, o registro da competência, eu tenho que olhar o que acontece de acordo com o fato gerador. Não é quando o cara liga e também não é quando o cara paga. Né? Esse é o princípio de caixa. Então, toda a contabilidade ela é baseada no princípio de competência. Né? Vocês devem ter visto isso lá e dá um princípio da prudência, né? Que é o ativo registrando quando tiver dúvidas. Né? O ativo registra pelo menor valor, o passivo pelo maior valor. Tá? E aí tem a coisa dos usuários das informações, né? E, enfim, é a coisa das características. Isso eu pedi para vocês lá no fórum, para vocês darem uma... No fórum ou na pergunta, né? Acho que na pergunta do questionário eu pedi para vocês diferenciarem, né? Falarem das características quanti e das características quali, tá? E aí tem aí algum detalhamento, tá? Vocês podem revisar isso aqui, né? Da comparabilidade, das características de melhoria, né? Então, as fundamentais, né? Elas têm que existir, e as de melhoria é para que eu tenha uma melhor informação. Elas não são impositivas, elas são mais interpretativas. Tá? Então, essa é e quem é que toma essa interpretação? Né? O contador, quando ele toma a decisão do que ele vai registrar, do que ele não vai não registrar. Né? Então, isso foi aquilo que eu pedi para vocês comentarem aí naquele exercício, na parte escrita do questionário. Certo? Fiz uma revisão aqui muito rápida, tá? Mas só para a gente fazer mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta em cima disso que vocês queiram detalhar aqui? Na parte da competência, Diga. eu trabalho numa imobiliária, Uhum. onde a gente utiliza a parte da competência da SSQN, PIS, COFINS. O Sim. momento que a nota é lançada, lançada pelo fornecedor, é a competência que eu vou utilizar por causa desses tributos. Isso, No tá? caso, a gente muda a competência utilizada, mas não é o momento que eu estou pagando ele, e sim a competência que ele lançou a nota. Sabe me explicar o Isso, porquê? tá? Porque o que quer dizer competência? Competência é quando acontece, tá? Não quando paga. Tá? Existem dois princípios, duas formas de você fazer o controle. Tá? Uma forma é o princípio da competência e o outro é o princípio de caixa. A contabilidade segue o princípio da competência. É quando aconteceu aquela coisa. Então, quando você vai pagar o imposto, você não vai pagar em cima do que o cara... Ou você não vai avisar o imposto, você não vai avisar o fisco em cima de quando o cara pagou, mas sim em cima de quando foi feito aquela operação, o teu contrato lá, quando foi feita a venda do imóvel, enfim, ou quando a empresa vendeu o produto. Então, quando emitiu a nota fiscal, aquele período da emissão da nota fiscal, aquilo é o momento que vai gerar o fato de ter imposto. Ah, mas o cara vai me pagar só no mês seguinte. Tá? Isso interfere para você definir o pagamento de imposto? Não, porque a competência é quando eu vendi. Quando é que eu vendi? Na data que eu emiti a nota fiscal. No caso da imobiliária lá, na data em que vocês fizerem e que for registrada a operação. Se o cara levar 1 mês ou 2 meses, e agora o pessoal vai levar 3, 4, 5 meses para pagar,
às vezes eu tenho que pagar imposto antes de receber, né? Então, essa é a diferença entre o que é competência, que vai na contabilidade, e o que é caixa, que é o que tu vai ter entrada e saída de dinheiro, tá? Por isso, quando a gente for falar lá, na outra disciplina, quando a gente fala de contabilidade gerencial, nós fazemos as duas coisas, né? Então, lá na gerencial, a gente olha a competência para ver o resultado, para ver a apuração, para ver se teve lucro ou prejuízo, mas a gente tem que olhar o caixa. Por quê? Porque o caixa é um outro problema. Às vezes falta dinheiro no caixa. Isso não é, entre aspas, problema da contabilidade, né? Mas eu vou ter lá uma outra área, que é a área de tesouraria, que vai cuidar e vai gerenciar se a empresa tem ou não tem caixa disponível o suficiente para pagar as suas contas. Mas a contabilidade, ela sempre vai ser registrada pelo período de competência, que é o período onde acontece, aonde aquele registro tem que ser feito. Tá? Depois, quando vocês fizerem operações de venda e fizerem débito e crédito, vocês vão ver, o cara vai fazer uma compra, mas ele vai pagar a prazo. Vamos supor, eu vou vender uma cadeira. Tá? Eu vendo uma cadeira agora no mês de março, mas o cara vai me pagar em abril. Tá? E aí eu vou registrar essa venda. Quando é que eu registro ela? No mês de março ou no mês de abril? No mês, se ele lançou a nota no mês de março, tu vai registrar. A venda vai sendo no dia que tu fez. Mas a competência, registro, vai ser no mês que ele lançou a nota. Tá, mas ele lançou a nota no É isso? dia que ele Não. vendeu. Tá? Ou ele vai lançar a nota no dia que ele fizer a venda. Então vai ser a mesma competência. Vai ser em março. Então a mesma competência é a mesma. O período de Mês competência de vai ser março. sempre o período da nota. Vai ser sempre março. Tá? Mas ele vai receber em abril. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um lançamento de uma venda que ele fez a prazo. Tá? Espera vencer. E aí, quando vencer, ele vai fazer um outro lançamento, que é o lançamento do recebimento desse negócio. Tá? Aí, então, ele vende a prazo, ele vende uma mercadoria lá a prazo, e depois, quando chega lá no vencimento, aí ele vai fazer o lançamento do recebimento desse negócio. Então, são dois lançamentos que ele vai fazer. Um lançamento com a venda, dentro do período de competência, que é o período da venda, e o outro lançamento do recebimento, quando efetivamente ele receber esse negócio. Então a gente tem duas visões completamente. Tem duas planilhas de lançamentos diferentes. Uma de caixa e uma de impostos e em afins, isso? Tem dois controles, Quem né? analisa? Uma é o controle de resultado, que na contabilidade nós vamos chamar de DRE, né? Que é a demonstração de resultado do exercício, que mostra que a contabilidade toda se baseia em cima disso. E tu tem um outro controle, um outro registro, que é o registro de caixa, que é o daquela conta caixa, que eu te disse, né? Entrada e saída, né? Que aí eu vou ter que fazer um controle específico da conta caixa. E aí isso vai se transformar no fluxo de caixa. Né? Então, a empresa precisa gerencialmente fazer as duas coisas. Mas a contabilidade, ela sempre vai se registrar em cima da competência. Ok? Entendi, obrigada. Beleza. Pessoal, nessa coisa mais geral aqui, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Dos questionários que vocês erraram, né, e eventualmente erraram, teve alguma má interpretação, alguma coisa que ficou, que a gente precisa dar uma revisada aqui? Ou está ok? Eu tenho uma pergunta, mas é mais na área técnica, assim. Na pesquisa da tarefa que tu passou para nós, de conseguir o balanço patrimonial e o do DRE, eu achei duas siglas, eu pesquisei sobre elas, já consegui esclarecer, eu só queria saber como é que fala, EBIT ou EBITDA, aquele lá, como é que se fala isso? Cada um fala de um jeito, tá? O EBITDA ou EBITDA, é meio que livre. EBITDA, tá? Ou alguns chamam de EBITDA, tá? Mas EBITDA é o mais corrente aqui no Brasil. Tá? O EBITDA ele não faz parte da contabilidade. Tá? Ele é uma forma de a empresa olhar, né? Uma forma de ela calcular um dado do DRE, tá?
mas que não faz parte do registro que normalmente se usaria na contabilidade. Não é mais uma informação gerencial, tá? Mas sim, ele é uma informação lá que eu tenho dentro do DRE, né? Um lucro que eu tenho, ele começa com a receita, né? Depois tira o custo, depois tira, né? Vai dar lucro bruto, depois tira de todas as operacionais, vai dar lucro operacional, né? E aí vai dar o EBITDA, né? Que o EBITDA seria o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? Então, earning before interest, que são juros, taxes, né, que são o que é o imposto de renda, depreciation, que é a depreciação, e amortization, que é a amortização. Tá? Então, seria um lucro, uma medida de lucro, mas um lucro antes de pagar imposto de renda, antes de pagar o juro para o banco e sem considerar a amortização e a depreciação, que a gente vai discutir aí um pouco aí na frente. Tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês desse EBITDA, né? Do EBITDA, mas eu vou falar do EBITDA lá na frente, quando a gente estiver terminando a disciplina. Tá? Aí eu vou mais como uma curiosidade do uso dessa informação. Tá? Por quê? Porque na contabilidade eu preciso considerar, e isso eu vou falar aí na semana que vem, eu preciso considerar a depreciação. Né? Que a depreciação é a perda de valor que os ativos vão ter, né? Que é aquele ativo imobilizado que a empresa está usando, que ela vai ter. Tá? Mas nós vamos voltar nessa questão do EBITDA. O que eu pedi para vocês foi justamente para vocês pegarem as demonstrações. Deixa eu só fechar, porque eu já vou emendar na outra coisa. Tá? Pessoal, na parte conceitual, mais alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Tudo tranquilo? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais aberto ainda, tá? Quem não respondeu ainda, ou quem quiser responder de novo, pode fazer uma nova resposta, vai lá, até amanhã, vou deixar aberto, tá? Para vocês fazerem essa nova resposta, e, enfim, se tiverem alguma dúvida ainda, aí vocês podem utilizar o fórum, tá? Então, agora, usando o teu gancho aí, daquilo em que nós... Deixa eu só tirar aqui. E usar esta aqui, tá? Daquilo em que eu tinha pedido para vocês falarem, ou para vocês pegarem a informação das demonstrações, né? Então, o que eu pedi? Pedi para vocês escolherem uma empresa. Essa empresa, justamente para vocês entenderem ou vocês enxergarem essas demonstrações. Tá? Então, vocês devem ter pego empresas que vocês conhecem ou que vocês sabem como é que funciona, sabem como é que é a operação. Todos pegaram as empresas, todos encontraram as empresas. Alguém teve alguma dificuldade? Não consegui. Não conseguiu? Eu não consegui, não consegui. Até mesmo porque eu até então eu não tinha conseguido ler o polígrafo, entender o que é que estava sendo pedido. Porque a questão do balanço patrimonial, eu entendi que seria a gente fazer o registro daquilo que a gente compra, então o valor que eu comprei, mas se eu fosse vender, ela teria um outro valor. E o que eu não compreendi é a depreciação, ela seria em que parte? Ela seria um crédito ou um débito, ou até mesmo a valorização Tá. do patrimônio. Na verdade, era a desvalorização, tá? Vamos imaginar. Lá na primeira aula, lá no início, o que eu comentei com vocês? Que eu tenho duas coisas no balanço de uma empresa, tá? Eu tenho do lado esquerdo aqui, né? Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Tá? Então, vocês têm uma empresa X, vocês têm aqui do lado esquerdo, tá? O ativo da empresa. Do lado direito, vocês têm os passivos da empresa. Então, neste ativo da empresa, o que acontece? O que vocês vão registrar? Aonde a empresa investiu o dinheiro, aonde a empresa colocou o dinheiro. Então, ela não vai registrar o que ela vendeu. Ela não vai registrar as vendas dela, mas ela vai registrar o patrimônio dela, o que ela tem. Então, se ela vendeu e ela pode ter recebido de duas formas. Ela pode ter recebido isso à vista, e aí esse recebimento à vista vai estar no caixa, ou ele pode ter vendido a prazo, e aí ela vai ter um direito para receber alguma coisa
lá na frente. Tá? Mas a venda vai estar lá no DRE. O que ela vendeu, ela vai ter lá uma receita no DRE. O que vai vir, o que ela tem no balanço? O balanço é como se fosse uma foto. Tá? É uma foto num determinado dia, numa determinada data. Olha, este é o patrimônio da empresa. Tá? Isso que está no ativo aqui é o que a empresa tem investido, o que ela investiu. Tá? Então, ela tem investido o quê? Ela tem 8.500 no caixa, ela tem 4.600 no estoque, ela tem 1.900 para receber, que ela vendeu e ainda não recebeu. Ela teve uma despesa antecipada de 1.300 e ela teve aplicações financeiras lá de longo prazo de 620, participação em outras empresas de 4.800 e ela tem um imobilizado de 17.600. Tá? Imobilizado é o quê? Sei lá, é um veículo que ela tem, um carro que ela tem. Tá? Esse carro que ela tem, vamos supor aqui, ele está aqui pelo valor líquido já, vamos dizer que ele comprou esse carro e ele pagou, sei lá 30 mil pelo carro. Mas o que aconteceu com o carro? O carro foi perdendo valor ao longo do tempo. Esta perda de valor ao longo do tempo, isso é a depreciação. Ele comprou o carro por um valor, mas esse carro não vale mais o mesmo valor hoje. Ou ele comprou um prédio por um valor, esse prédio não vale mais a mesma coisa hoje. Ou ele comprou um computador por aquele valor, à medida em que você vai usando esse computador vai gerando uma despesa. Essa despesa é a depreciação. Tá? Só que como essa despesa acontece, o que eu vou considerar? Que esse valor ele vai caindo pela depreciação. Então, cada vez lá na tua imobiliária, quando tu vende vamos lá, fazer diferente. Imóvel. Eu estava pensando no imóvel, mas eu vou pensar diferente. Né? Tu tem um computador lá que a imobiliária comprou. Tá? A imobiliária pagou, sei lá, comprou um notebook, última geração, pagou 10 mil pelo notebook. Tá? Tu usa o notebook. O que acontece? Tu passou um ano usando esse notebook, ele vai na mesma coisa? Ele não é mais de última geração. Ele tem DCP. Ele tem a depreciação, ele perdeu o valor. Vamos supor, quanto tempo tu usa o notebook? Tu vai usar ele por quê? 2 anos? 3 anos? Vamos supor, só para simplificar, tu vai usar 2 anos. Tá? Que tu consegue usar um notebook por 2 anos. Ok, tu pode usar ele por mais tempo, mas só para simplificar aqui, vamos pensar 2 anos. Tá? O que aconteceu nesse tempo? Tu comprou um imobilizado, tu pagou 10 mil por ele, tu registrou esses 10 mil, mas o uso dele, tu usou ele para poder fazer as planilhas, para poder fazer teus controles. Quanto custou isso? Né? Custou 5 mil no ano. Tá? 5 mil no ano, dividido por 12 meses, você pega lá 5 mil por 12, dá 500, dá 400 e alguma coisa, 460, 470 por mês, que custou o uso daquele notebook. Então, tu pegou o notebook que tu tinha, comprou, pagou 10 mil, tu vai usar ele por 2 anos, se tu usou ele por 1 ano, tu teve um custo de 5 mil. Isso é a depreciação. Então, quando eu te perguntar agora, passado 1 ano, te perguntar quanto vale o teu notebook, quanto é que tu vai me responder? Que ele vale o valor em líquido menos a depreciação dele. Menos a depreciação. Então, se tu usou ele 1 ano, tu depreciou ele, vamos supor nesse exemplo, metade. Tu depreciou metade, ele vale 5 mil. Comprei ele por 10 mil, agora ele vale 5. Por quê? Porque eu tive um custo de 1 ano que ele foi usado, que eu usei ele, mas ele quebrou e aí eu tive que consertar. Né? Então, essas coisas todas eu tenho que fazer a consideração. Então, vou reformar ele. Bom, agora eu reformo ele e ele vai durar mais 2 anos. Né? Beleza, posso fazer isso. Tá? Mas ele vai perdendo valor, ele vai depreciando. Essa perda de valor ela é considerada, ela tem que ser considerada dentro do custo da empresa. Quando eu falo aqui, o balanço, o que ele vai estar registrado? A depreciação só vai estar diminuindo aqui imobilizado. Mas lá no DRE, ela vai mostrar, olha, eu tive uma despesa com a depreciação. Quanto é essa despesa? Aqueles 450 pila que a gente falou por mês. Diga. O que eu não compreendi nessa tabela é que, por exemplo, eu trabalhava em uma outra empresa onde a gente tinha um fluxo de caixa, onde eu tinha de fazer o registro de tudo aquilo que eu iria pagar por dia e tudo aquilo que eu iria receber. Na verdade, eu fazia por semana, né? Tempo de reunião. Tá. Então, eu fazia por semana também para saber se eu iria ter dinheiro em caixa para poder pagar.
Essa parte onde a gente tinha patrimônio, eu fazia em outras planilhas, né? Mas não referente, não a planilha do patrimônio em si. Eu tinha um relatório de todos os patrimônios que a gente tinha da empresa e quanto ela iria me render fazendo alguma coisa. Por exemplo, a gente tinha um hotel onde o aluguel de cada imóvel, cada coisa me dava um determinado valor. Uhum. Aí eu tinha o imóvel, o valor, tinha o valor que eu ganhava em cima daquele imóvel e eu tinha o valor de custos para manter aquele imóvel. Mas eu tinha isso separado. Tá, aí tu tá Eu fazendo. não tinha isso apenas para um registro diferente, não do registro de contas permanentes, né? Tá. Que é o que eu entendi aqui, porque a gente tem o caixa equivalente, né? E fornecedores e salário. O caixa ou equivalente a caixa, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é o registro da contabilidade. O que tu tinha lá era uma planilha que tu fazia o controle do imóvel, né? O que tu fazia era uma daquelas coisas lá na contabilidade gerencial. Não era essa parte do registro da contabilidade. Tu pegava um cara lá que tu queria gerenciar, que tu queria controlar, e tu controlava aquele imóvel, e aí tu controlava entradas e saídas, tá? E tu explodia isso. Tá? Mas quando chegava no final do mês, ou no final do período, no final do ano, ou quando eu for levantar, o que eu tenho que saber? Quanto eu tenho em caixa. Então, este balanço patrimonial, ele vai mostrar o quanto a empresa tem em caixa naquele dia em que ela levantar. Vamos supor lá no dia 31 de dezembro. Tá? Ou no dia, enfim, no final de cada mês ela levanta o balancete. Né? Então, ela vai mostrar quanto tem de caixa, de estoque, de conta a receber, de imobilizado, né? Todas as contas naquele momento, naquele dia. O que tu estava fazendo, a planilha que tu estava fazendo, era uma planilha de um item específico que tu queria controlar, mas não era o registro contábil. Tá? O que tu não estava fazendo um registro da contabilidade, tu estava fazendo um controle gerencial que o contador ou financeiro da Uhum. empresa acha importante fazer, porque ele quer saber aquele imóvel, o que entra e sai, mas Uhum. para efeito de balanço, ele precisa fazer o registro da contabilidade lá diferente. Então, aí essa planilha ela era interligada ao meu fluxo de caixa, Sim. aonde eu tinha onde eu tinha o um menos o outro, mas eu não trabalhava com a depreciação do patrimônio. Eu trabalhava com ele, o rendimento, o lucro que ele me dava ou a despesa que ele me dava. Então era uma coisa, são planilhas interligadas, era meio mecânico assim. Sim. Eram Mas, planilhas interligadas onde entrava sempre dentro do ok, fluxo de mas caixa para poder saber se eu ia poder pagar a conta ou não. isso, por isso que eu te disse que isso lá é uma análise gerencial, é um controle gerencial, não da Gerencial. contabilidade, né? Então, da Entendi. parte gerencial da empresa, ele queria saber aquilo que ia ter de pagamentos ou de recebimentos que ele podia contar no caixa, né? Então, assim, a explosão do caixa, ele é um controle desta conta aqui, né? Então, ele é uma explosão disso aqui, de um controle interno que ele precisava fazer para saber se ia ter dinheiro ou não para pagar. Aquilo que eu disse lá da coisa. Então, não seguia regime de competência, não seguia critério de competência, seguia critério de entrada e saída para fazer a previsão de caixa, para saber justamente se ele ia ter dinheiro para fazer o pagamento ou não. Ok? Isso. Tá? Uhum. Pessoal, deixa eu só comentar. Se tiver uma queda aqui, tá? Se tiver, deve estar chegando aqui, daqui a pouco chega perto dos 40 minutos lá. Se tiver uma queda, eu vou fazer uma outra live e mando de novo, né? Vou fazer abro uma outra sala, né? Mas espero que não, tá? Então, se estiver tocando, a gente vai tocando. Se cair, eu jogo de novo, faço um novo link e envio para vocês, tá? Então, assim, a estrutura do balanço, o que eu pedi para vocês? Eu pedi para vocês pegarem essa empresa e vocês olharem, tá? O que eu vou querer a partir da semana que vem, eu vou lançar depois a atividade para vocês fazerem. Eu quero que vocês identifiquem nessa empresa o que ela tem de balanço, qual é o tamanho do ativo, o que ela tem, onde é que ela tem receita. Eu quero que vocês comecem a entender, comecem a enxergar onde é que está o balanço, onde é que está o DRE, né?
vocês vão ver lá que tem o fluxo de caixa, mas enfim, a estrutura, principalmente nessas duas demonstrações, do balanço patrimonial e do DRE. E nós vamos analisando, nós vamos acompanhar, vocês vão acompanhar essa empresa até o fim do semestre. Então, a gente vai fazer algumas atividades com ela ao longo do tempo, tá? Então, quero trocar de empresa. Posso? Pode trocar de empresa. Vai lá, busca uma outra e carrega de novo, tá? Mas é uma empresa que eu quero que vocês vão acompanhando para entenderem na prática essas coisas que a gente for falando a respeito da estrutura dessas demonstrações. Para vocês enxergarem, porque através das demonstrações vocês vão ter condições de entender como a empresa funciona, de entender qual é o funcionamento dessa empresa, tá? Essa é a ideia aí das demonstrações de vocês, tá? Ok? Que empresas vocês pegaram? Quem pegou, né? Eu peguei a Marisa, Lojas Marisa. Marisa, tá, ok. Eu ia começar com a Ambev. Um de cada vez. Eu ia fazer com a Ambev, mas aí eu achei muito detalhado e tem várias subempresas dentro da Ambev, aí eu decidi pela Marisa, que eu achei mais simples. Tá. Marisa é uma empresa de comércio, né? Então o que eu espero numa empresa de comércio? Né? Depois eu vou pegar outros exemplos. O que eu espero numa empresa de comércio? Uma empresa de comércio, qual é que é o patrimônio que a empresa tem? Ela vai ter lojas, né? Ela vai ter... O que ela vai ter muito uma empresa de comércio? Qual é o patrimônio? O que faz parte? Ela vai ter muito estoque, né? Então, a Marisa, ela vai ter lá, ela vende roupas, né? Então, ela vai ter lá um baita de um estoque de roupas. E ela tem que investir, ela tem que colocar isso lá no guardado dela e tal, e vai estar lá registrado no estoque, né? Ela vai ter alguma coisa de caixa. E o que ela faz? Ela vai vender e ela vai ter um certo conta a receber. Então, a empresa de comércio, normalmente, ela tem muito estoque e tem um conta a receber muito grande, porque ela tem que dar prazo para esse cliente pagar. Então, ele não vai pagar à vista, né? Diferente, sei lá, de um supermercado. Um supermercado, ele recebe muito à vista, ou no máximo no cartão, que ela recebe em 30 dias, mas ele não fica com contas, né? Uma indústria de roupas, não, ela vai dar uma loja de roupas, não, ela vai dar o crédito para o cara pagar em 5 vezes, não sei o que, parará, vai e volta. Então, ela vai ter um estoque grande, ela vai ter um contas a receber grande, ela vai ter alguma coisa de imobilizado, que são as lojas dela, onde ela tem que colocar, ela tem que comprar imóvel, ou enfim, ou alocar, mas aí ela tem que fazer montar a loja dela, então ela vai ter que ter um investimento significativo em imobilizado. Essas coisas que eu quero que tu olhe, quando tu começa a olhar para o patrimônio dela, tu começa a enxergar do lado esquerdo a operação, como é que funciona essa operação, tá? E aí depois nós vamos falar do lado direito, do financiamento. Quem mais? Qual é a outra empresa que vocês pegaram? Magazine Luiza. Magazine Luiza, bom, mesmo setor, vai ter os mesmos tipos de relação. Também deve ter um estoque grande, também deve ter um contas a receber. Ela vende muito por internet, né? Mas ela tem vendas a prazo também. Então, vai ter também um comportamento muito parecido. Talvez diferente, o que acontece? Ela vai ter imobilizado, mas imobilizado da Magazine Luiza vai ser um imobilizado diferente da loja Marisa. Né? Porque a loja Marisa vai ter a loja física, o Magazine Luiza daqui a pouco vai ter o centro de distribuição, vai ter, sei lá, o processo para fazer a logística, né? Então ela tem que fazer um investimento. Então é um tipo diferente de imobilizado, é a mesma característica de empresa, mas às vezes você vai ver algumas coisas diferentes aonde ela investe o seu dinheiro. Tá? Quem mais? Tá. O Felipe me comentou aqui no chat que ele pegou pela Marco Polo, né? Marco Polo é uma indústria. Marco Polo, uma indústria, ela caracteristicamente, ela tem um estoque não tão grande, né? Claro, às vezes depende, tem estoque de produto, né? A Marco Polo, sei lá, agora ela vai parar de vender, ela não vai vender, mas ela vai produzindo. O que vai acontecendo? O estoque dela vai começar a aumentar. Ela vai ter muito mais patrimônio, então ela precisa de dinheiro, né? E vai ter que buscar dinheiro em algum lugar para ir financiando esse estoque. Né? Mas uma indústria caracteristicamente, e a Bruna pegou Arezzo, também tem essa coisa. Não, Vitor, não precisa trocar. Tu pegou a Magazine Luiza, não tem problema. Tá? Mas a Marco Polo e a Arezzo também, ela vai ter um imobilizado muito grande, que é a fábrica,
a parte onde acontece a produção, né, especialmente a Marco Polo, vai ter um imobilizado enorme, porque são as fábricas do ônibus, são coisas que custam muito caro para montar uma linha de produção, montar uma célula de produção de um ônibus, né? A Arezzo vai ter também um imobilizado muito grande, mas vocês vão olhar lá, o imobilizado dela vai ser um pouquinho menor, né? Proporcionalmente, caracteristicamente, né? Tá? Então, assim, você não precisa trocar, você pode manter a mesma empresa que vocês já pegaram. Se vocês quiserem trocar, melhor, né? Mas não tem maior problema, tá? O Wesley está dizendo aqui que pegou um posto de combustível, né? Quer dizer, o posto de combustível, o que ele vai ter? Né? Vai ter, se ele vende a prazo, ele vai ter um contas a receber. Né? Ele vai ter uma conta de clientes de contas a receber. Né? Se ele vende, ele vai ter um estoque de combustível, que é um estoque não muito grande, né? Mas vai ter o posto, o tanque, né? Isso custa caro fazer isso, né? Ou proporcionalmente caro colocar aquele tanque embaixo, seguir regras e tal. Então, ela vai estar isso registrado no imobilizado. Então, toda empresa que eu quero que vocês olhem e pensem a empresa de vocês, quando eu for falando agora do balanço patrimonial, eu quero que vocês vão pensando isso e vão identificando lá na empresa de vocês como é que isso está registrado. Ok? Tá? Quem é que mais? O resto do pessoal não está na aula. Temos quantos na aula? Ok. Tá? Então, o balanço, pessoal, eu comentei isso na primeira aula lá, tá? O balanço, ele é o registro deste patrimônio da empresa, tá? De quanto a empresa tem do lado esquerdo investido no negócio, né? Então, ela vai mostrar quanto a empresa investiu. Do lado direito, ela vai mostrar a fotografia, né? Porque ela é uma fotografia, ela vai mostrar o quanto a empresa tem que buscar de dinheiro. Então, tu imagina o seguinte, olha, se a empresa tem que investir, né? Se a Marco Polo precisa investir, ela vai investir porque ela gosta, porque é bonito investir, ela vai comprar caminhões, desculpa, ela vai montar a linha de montagem dela, ou ela vai aumentar o estoque porque ela gosta, porque é bonito, porque ela acha legal, ou porque ela precisa fazer isso? Porque ela precisa. Porque se ela não comprar estoque, se ela não fizer aquela linha, ela não vai conseguir vender. A Magazine Luiza, ela vai aumentar o estoque porque é legal, tem um monte de estoque para poder vender? Não, ela vai colocar estoque lá, tem um monte de estoque, porque ela vai anunciar esse produto e ela tem que entregar isso rápido. Por isso ela tem que ter estoque, por isso ela tem que fazer processo de logística, por isso ela tem que fazer investimento em centro de logística. Né? Não é porque ela acha bonito, não é porque ela acha legal, mas ela tem que fazer investimento para poder fazer o seu negócio. E esses investimentos é que ficam aqui registrados no balanço. Né? É o que vocês vão ver, o que ela registra lá no balanço. Então, quanto maior esse investimento, quanto mais ela precisa investir em imobilizado, em estoques, em dar prazo para clientes, o que ela precisa fazer também? Ela precisa financiar com alguém. Alguém precisa bancar esse dinheiro. Então, se eu cheguei e eu preciso investir 42.820 nessa empresa exemplo aqui, eu preciso financiar exatamente o mesmo valor. Para poder investir 42.800, eu preciso ter alguém que me coloque na empresa 42 mil. Então, do lado direito está essa demonstração de quem coloca o dinheiro na empresa. Então, aqui é onde a empresa investe o dinheiro. E aqui é com quem a empresa financia esse dinheiro. Se eu preciso 42 mil para investir, e a Marco Polo, vocês vão ver lá que precisa de alguns bilhões, a Arezzo precisa de alguns bilhões, né? O posto de combustível precisa, sei lá, algumas centenas de milhares. Tá? Então, o dinheiro que a empresa precisa para investir, esses 42 mil, alguém tem que bancar. Alguém tem que colocar o dinheiro. Quem é que coloca o dinheiro? Quem está registrado aqui no passivo. Tá? Quem registra no passivo é o que a empresa tem para pagar. E a empresa tem dois tipos de financiadores principais, que a gente chama. Tá? Financiadores que são os capitais de terceiros, que são os passivos, que é onde a empresa tem uma data que ela tem que pagar,
aquela conta, elas têm que fazer o registro, elas têm que fazer o pagamento daquela conta, tá? Então, elas têm que pagar para fornecedores, para um fornecedor lá, ela comprou, sei lá, o posto de combustível. Eu comprei a gasolina da Petrobras e eu tenho que pagar ela no dia 10 do mês seguinte. Então, no dia 10 de abril, eu vou ter que fazer o pagamento. Então, quando eu chegar no dia 31 de março, eu vou levantar lá e vou dizer, olha, eu tenho 4.800 para pagar para a Petrobras no dia 10 de abril, mas eu tenho que pagar. O banco me empresta dinheiro e ele me diz, olha, você tem que pagar numa data tal. Você vai emprestar dinheiro, mas você tem que retornar numa data tal. Aí eu vou ter lá, dizer, olha, eu tenho empréstimos que o banco me deu e eu preciso retornar. Então, tanto a Petrobras que deu, só que a Petrobras não deu dinheiro, mas o que ela deu para a empresa? Como é que ela financiou a empresa? Ela deu um produto sem cobrar da empresa no momento. Ela deu um prazo para essa empresa pagar. Então, ela é um financiador. Então, a Petrobras é um financiador, o banco é um financiador, o empregado é um financiador. Tá? Quando o empregado trabalha durante o mês e eu só vou pagar ele no mês seguinte, ele está financiando a empresa. Ele está bancando a empresa por um determinado momento. Então, eu tenho dois tipos de financiadores. Tenho todos esses juntos, tá? Fornecedores da Petrobras, o empregado, o banco, né? Eu chamo todos eles de passivos. Tá? São capitais de terceiros. São terceiros que emprestam dinheiro ou produtos ou serviços ou emprestam alguma coisa com um prazo determinado que a empresa precisa fazer o pagamento. Tá? Então, esses são os financiadores. E eu tenho um outro financiador, que é o segundo financiador, que é o patrimônio líquido, que é o dinheiro que o sócio vai colocar dentro da empresa. Então, quando ele quer começar uma empresa, ele bota lá um determinado capital para começar a empresa. Né? X mil, X milhões, enfim, para poder fazer. A soma dessas duas coisas, do passivo, do patrimônio líquido, ela tem que ser igual sempre ao ativo. Por isso que os balanços fecham. Porque o dinheiro que eu vou investir, alguém tem que financiar. Se não é o sócio que financia, ela tem que buscar dinheiro no banco, ela tem que buscar um prazo com o fornecedor, ela tem que negociar com o empregado, olha, eu vou te pagar mais tarde. Isso vai acontecer muito agora. De empresas que não vão conseguir ter dinheiro, não tem caixa, e ela vai lá e diz, ó, empregado, puta, ok, mas eu não vou conseguir te pagar agora. Eu vou ter que te pagar mais para frente, eu vou ter que parcelar teu salário, eu vou ter que... Enfim, você vai ter muitas coisas desse tipo acontecendo. Ou você vai lá com o fornecedor, ó, fornecedor, eu tinha te prometido pagar no dia 10, mas eu não vou ter dinheiro, eu vou renegociar e vou te pagar no dia 25. Né? Você vai ter muito dessas renegociações, mas são financiadores da empresa. O dinheiro que a empresa investe, ela precisa financiar em algum lugar. Então, assim, eu tenho essa empresa aqui, ela tem lá uma posição equilibrada no balanço. 42 mil de um lado, 42 mil de outro. Se ela quiser comprar, sei lá um notebook que a gente falou antes, e ela quiser comprar um notebook de 10 mil. Alô? Olá, pessoal. Estão aí? Oi. Estamos sim. aqui. Tá, ok. Acho que continua gravando, mas enfim, deu uma queda aqui, mas continua gravando, tá? Então, assim, eu estava mostrando aqui na tela de vocês, deixa eu só ver, acho que caiu a tela, né? Vocês estão vendo a tela, não? Vamos Não. de novo nela. Então. Estão com a tela aí agora? Agora entrou. Beleza, tá? Então, imaginem aqui, Sim. eu tenho essa empresa Sim. que tem 42 mil de imobilizado, de ativo, tá? E ela quer comprar um notebook de 10 mil. O que ela vai fazer? Como é que ela vai poder fazer isso? Ela pode fazer? Ela pode comprar um notebook? Se ela tem uma receita de 10 mil e ela quer comprar um notebook Não. de 10 mil, é isso? Receita não.
Agora não interessa a receita. A receita dela é outra. O que é receita? Receita é quanto ela vai vender. Tá? Eu estou falando aqui da posição, do dinheiro que ela tem, do patrimônio que ela tem. Tá? Quanto é que ela tem do capital? Quanto é que ela tem de caixa aqui disponível? Olha aqui em cima. 8.500. 8.500, ela tem 8.500. Se ela quer comprar um notebook de 8.500, ela pode comprar. E não altera isso aqui. Só que ela vai sair o dinheiro aqui do caixa, esse dinheiro aqui vai sair, e ele vai passar para um ativo imobilizado. Então, sai 8.500 daqui e entra 8.500 daqui, se for um imobilizado, se for um notebook de 8.500. Tá? Mas se ele quiser comprar um notebook porrada, porque ele precisa lá para uma aplicação qualquer, ele quer comprar um notebook de 10 mil, ele consegue comprar um notebook de 10 mil? Tá? Tem outro problema, tá? Só voltando. Tem outro problema. Nenhuma empresa deve fazer isso, tá? Tirar todo o caixa e imobilizar e não ficar com nenhum dinheiro em caixa, né? Na verdade, digam assim, esses 8 mil aqui é o mínimo. É a mesma coisa que todos vocês, ou todas as pessoas hoje que estão na crise, que estão, sei lá, sem poder receber, né? Ou sem poder ter dinheiro. Ela deve ter uma reserva preparada para enfrentar momentos de crise como essa. Então, tem gente que não tem nenhuma reserva, tem zero de reserva. O que vai acontecer com essas pessoas? Se ferraram. Vão ter problemas sérios. Né? Quem tem a reserva vai fazer o quê? Vai pegar aquele caixa que tem de 8.500 e vai ir usando, vai gerenciar, vai controlar, não vai gastar, porque não sabe quanto tempo dura, né? Mas vai manter esse dinheiro. A empresa é a mesma coisa. Ela não pode tirar esses 8.500 agora de uma vez e comprar um computador. Ela precisa manter uma reserva para fazer as operações, ou para cuidar dessas operações. Então, ela não poderia. Mas vamos supor que ela zerasse isso. Só que fosse 10 mil, ela pode comprar um notebook de 10 mil? Sim ou não? Se ela financiar de algum outro jeito, acho que sim. O que quer dizer ela financiar de um outro jeito? Aumentar o empréstimo para pagar ou capital, repegar do capital social, alguma coisa assim. Não, do capital social está ali, está 15 mil. 15 mil foi o que o sócio colocou lá de dinheiro. Então, no capital social não tem o que fazer. Tá? Mas ela pode, sim, ela pode fazer isso se ela buscar dinheiro em algum lugar. Mas se ela quiser investir mais dinheiro, tá? Se ela quiser investir mais 10 mil, alguém tem que bancar esses 10 mil. Vamos supor que ela não vai mexer nesses 8.500 aqui. Ela quer aumentar 10 mil. Então, ela vai passar o quê? De 42 para 52. O que eu tenho que fazer do lado direito do balanço aqui? Aumentar os mesmos 10 mil. Então, se eu vou aumentar 10 mil no meu ativo para comprar um notebook, eu tenho que aumentar 10 mil no meu passivo. Como é que eu posso aumentar? Isso que tu disseste. Eu posso fazer um empréstimo no banco e o banco me emprestar 10 mil. Se os fornecedores me cobrarem só daqui um mês, eu posso aumentar nos fornecedores de um lado e no ativo imobilizado do outro? Exatamente. Ou eu posso comprar a prazo. Eu posso dizer, olha, a loja que vai comprar o notebook, tu me dá 30 dias para pagar. Então, o que ele está fazendo? Ele está te financiando. Ele está fazendo o teu financiamento. Tu vai aumentar o teu passivo, mas tu vai aumentar aqui a conta de fornecedores. Tá? Como tu pode também dizer, sócio, olha, vou passar o chapéu. Eu sei que era isso que tu queria falar antes, né? Aumentar o capital social. Sim, também é uma forma. Né? O sócio pode aumentar. O sócio também pode emprestar dinheiro para não aumentar o capital social, que é uma coisa mais complicada. Ele pode emprestar dinheiro para a empresa. Tá? Ou eu posso ir no banco e dizer, olha, banco, me empresta 10 mil e fazer um financiamento de 10 mil. Então, mas para que eu aumente isso aqui, eu tenho que aumentar isso aqui também. Isso está claro? Está claro por que aumenta um, por que aumenta o outro, ou por que os dois têm que aumentar juntos? Tá? Isso vai ser a base. Tá? E em outras disciplinas eu digo que eu não vou fazer débito e crédito, para vocês eu não posso dizer isso, porque nós vamos fazer débito e crédito sim,
tá? E depois eu vou colocar um outro material, vou disponibilizar para vocês ali na frente um outro material mais técnico de contabilidade, mostrando essa coisa de débito e crédito, tá? Que é um material específico para IAD, mas depois eu passo para vocês. Então, assim, isso aqui é o que faz a contabilidade dizer o tal do método das partidas dobradas. Então, ela vai ter sempre débitos e créditos de mesmo valor. Se ela aumenta aqui, ela tem que aumentar aqui. Ah, mas eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar 10 mil aqui e eu diminuo esses 8.500, então, na verdade, eu passo os 8.500 para cá e eu só preciso aumentar 1.500. Só preciso pegar emprestado 1.500. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou aumentando 10 mil. Eu estou aumentando 1.500. Por quê? Porque eu estou usando todo o caixa. Então, se eu uso todo o caixa para aumentar o meu imobilizado, eu só vou precisar aumentar 1.500. E aí, o empréstimo que eu preciso fazer é de 1.500. Então, eu faço um lançamento, que é um lançamento que é parcialmente sai o caixa e aumenta o imobilizado. Tá? Depois nós vamos ver, tá? Eu vou acreditar o caixa, eu vou debitar imobilizado, tá? Nós vamos falar sobre isso depois, tá? E eu tenho que fazer ainda um aumento de um débito no imobilizado dos 1.500 e um crédito, e aí lá do lado do passivo, que é um financiamento que eu tenho que fazer. E aí nós vamos ver isso tecnicamente depois como funciona. Tá? Mas a base desse negócio do porquê que eu tenho que fazer esses débito e crédito, isso vai ser convenção, tá? E até vai ser complicado, mas eu vou explicar isso para vocês, tá? Provavelmente na semana que vem ou na outra, esse negócio de débito e crédito, vai parecer estranho porque vocês vão dizer, mas o crédito do banco, não sei o quê, e eu vou explicar por que isso acontece, tá? Mas o débito é sempre o do ativo. Sempre que eu aumento um ativo, eu vou ter um débito. E o crédito é sempre o passivo. Sempre que eu aumento o passivo, eu vou ter um crédito, tá? Nós vamos falar isso mais detalhado depois, tá? Mas nesse momento era isso que eu queria mostrar para vocês. A base do débito e crédito que nós vamos fazer na disciplina, ela está nisso aqui, nesse comportamento do Professor, balanço. Diga, Gabriela. Sim, fala. Tu queres falar, Gabriela? Alô? na questão do balanço patrimonial, ele não te informa, aonde ele te informa em que a empresa está rendendo lucro. Qual é a parte onde eu vendo um balanço patrimonial, eu sei que a empresa está me rendendo satisfatoriamente lucro. Tu vai Onde eu vender. consigo ver isso? Se as Tu duas, pegaste, tanto tu não débito, pegaste tanto nenhuma crédito, empresa, eu né? tenho. Tu não chegaste a pegar nenhuma empresa, né? Não peguei. Tá. Pessoal que pegou uma empresa no Não. balanço, eu vejo isso? Acho que é só no DRE, não é? Isso, perfeito. Para verificar o lucro da empresa, nós vamos ter uma outra demonstração, que ela é feita para isso, que é construída para isso, que é o DRE. Então, quando tu for pegar a empresa que tu escolher, tu vai ver, o balanço ela mostra o patrimônio da empresa. Tá? O que a empresa tem de investimento e financiamento, o patrimônio dela. Aquilo que acontece, que é como se fosse, que a gente chama de foto, tá? É a foto da empresa no determinado momento. O DRE é como se fosse um filme entre duas fotos e ele vai mostrar o que acontece no lucro da empresa entre um período A e um período B. Entre, digamos assim, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. E aí o DRE vai mostrar, opa, peraí, essa empresa tem lucro e esse lucro foi alto, ou ela não, ela teve um lucro baixo, ou ela teve prejuízo. Tudo isso vai estar demonstrado nessa outra demonstração, que o nome diz, demonstração do resultado porque pode ser lucro ou prejuízo, do exercício. Tá? E aí exercício, lembra lá do negócio da competência. Né? Exercício é o período em que a empresa vai apurar se ela teve lucro ou prejuízo, que é o ano ou o mês, enfim, que ela fez aquela operação. Tá? Então, assim, no balanço não vai ter lucro, não vai mostrar o lucro.
Este lucro eu vou mostrar e eu vou conseguir enxergar se ela tem ou não tem lucro, ou se ela é alto ou baixo, se ela é satisfatória ou não, e a gente vai discutir isso depois, lá no DRE. E a gente vai enxergar isso. Ok? Beleza? E nós também vamos ter lançamentos, vamos ver como é que a gente faz o lançamento de receitas e de despesas, que é aquilo que vai entrar lá no DRE. E eu preciso que vocês deem uma lida legal naquele material lá, quando o Marion fala de aquilo, o que é receita, o que é despesa. Como é que funciona essa relação entre receitas e despesas. Deu para entender, Gabriela? Ficou claro? Sim. Tá? Ficou claro. Depois, quando claro. tu pegar uma empresa, dá uma olhadinha lá, tu vai ter uma DRE, e aí tu vai ver lá embaixo, ela vai mostrando como é que ela constrói o lucro. Ela começa pela receita em cima, nós vamos discutir isso na semana que vem, começa pela receita, tira custo, tira despesas, vai ter lucro anti-imposto de renda, né? Aí aquilo que vocês falaram antes do EBITDA, né? É um desses lucros intermediários, e lá embaixo vai ter o lucro líquido da empresa. E aí esse lucro líquido é o que a empresa teve de lucro dentro do ano, ou dentro do período que estiver olhando. Pode ser um mês, pode ser ano, pode ser trimestre. E aí esse lucro líquido, ele vai aumentar aqui, ó, nessa última conta do balanço. Chegou no fim do ano, a empresa apurou o lucro. Apurei R$1.000 de lucro. Opa, deixa eu só voltar. Apurei R$1.000 de lucro. O que acontece? Essa reserva, esse reserva de lucros aqui vai aumentar R$1.000. Então, eu espero terminar o ano, pegar todo o DRE e aquele lucro ele vai aumentar aqui, vai trazer para o balanço, aumentando aqui essa reserva. Ele vai aumentar o patrimônio do sócio. Vamos supor, deu prejuízo de R$2.000. Tá? O que vai acontecer? Ele vai comer o patrimônio líquido aqui. Tá? Então, essa reserva aqui vai zerar. Tá? E ele vai ficar 300 pila negativo, que ele vai consumir o dinheiro do sócio, o dinheiro que o sócio tinha colocado lá dentro. Por quê? Porque no ano ela teve um prejuízo de 2.000. Ela consumiu isso aqui. Tá? Pessoal, esse balanço, deixa eu só fazer um comentário, tá? Provavelmente o balanço das empresas de vocês, elas também vão estar em milhares. Então, quando ela fala lá, tem um valor, geralmente milhões ou bilhões, dependendo da empresa. Tá? Ela geralmente está, quando vocês pegam as demonstrações, ela vai estar lá em R$1.000, ou às vezes até em R$1.000.000. Então, tomem cuidado aí nesse negócio. Tá? Tá claro? Ok aqui? Entendeu, Gabriela? Ficou claro isso? Sim. Ok. Tá? Bom, pessoal, CPC é uma coisa... É uma coisa que a gente... É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Eu não abordaria CPC com vocês, tá? Mas é importante porque tem algumas perguntas, algumas questões da prova, especialmente de quem vai fazer a certificação da FGV, que eles perguntam, que eles falam do CPC, tá? CPC é o Comitê de Pronunciamento Contábil, é como se fosse uma organização dos próprios contadores que definem o que tem que ter. E aí, na instrução, o que eles chamam lá de CPC 00, que é assim, tipo, o índice de toda a contabilidade, ele diz, o que é um ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade, tá? Como resultado de eventos passados e do qual a empresa espera que fluam benefícios futuros econômicos para a entidade. Então, isso é a definição de ativo. Tá? Tá falhando o áudio, professor. Não dá para entender aqui, pelo menos. Também não consigo entender. Tá, deixa eu falar. Voltou agora? Volta umas frases aí que dá. Voltou agora, pessoal, o áudio? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando o áudio, tá. Estão ouvindo agora? Voltou? Sim, melhorou. Tá. Sim, Agora melhorou. voltou, mas toda a explicação ali a partir do CPC 00, pelo menos para mim ali, zero. Tá. Não deu para entender nada. Deixa eu voltar então para o CPC, tá? Então, o que é o CPC? Também não entendi.
Tá, eu vou voltar com ele então. O CPC é o Comitê de Pronunciamento Contábil. Tá? O CPC 00, ele é tipo uma base do que a contabilidade considera ou acha importante se fazer ou se considerar de algumas definições, de alguns conceitos, digamos assim. Então, é a base conceitual da contabilidade. Esse CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, é um comitê de contadores que o pessoal acha são contadores relevantes, né? Então, tem o pessoal da USP, tem o pessoal da FIPECAF, né? Tem alguns professores que fazem parte desse conselho, que eles vão lá e definem o que é, então dão essa parte contábil. Eu não abordaria o que é CPC, tá? Mas algumas perguntas, algumas questões de prova, especialmente de quem for fazer a certificação, exigem isso, tá? Então, eu vou passar pelo menos aquilo que for mais importante para as provas, tá? Então, e essa é uma definição importante, a definição do que é ativo. Tá? Então, ativo é um recurso controlado pela entidade. Então, quando a gente fala de controlado, é que a empresa tem que ter controle, e aí esse controle ele tem duas coisas, tá? Existe o controle pela propriedade e pela posse, né? Então, a propriedade, quer dizer, ele é da empresa, ele tem que ser da empresa, tá? Então, o ativo ele tem que ser uma coisa que é de propriedade da empresa. A empresa tem que ter esse controle, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é se ela tem a posse, se já é dela, né? Então, assim, um imobilizado é um bem da empresa, porque ela tem a posse. Agora, uma conta a receber, que é o que ele tem para clientes lá, é de propriedade da empresa? É, porque ela vendeu e ela tem aquele direito a receber. Mas ela não é posse ainda da empresa. Ela tem o direito a receber alguma coisa, tá? Mas as duas coisas são ativos, né? O ativo pode ser um bem ou um ativo pode ser um direito, né? E esse bem ou direito, essa é a definição clássica que provavelmente vai aparecer, né? Especialmente quem for fazer certificação, vai aparecer em alguma questão. Tá? Ativo é um recurso controlado pela entidade, quer dizer, que a entidade é dona, como resultado de eventos passados, quer dizer, ou porque ela comprou, ou porque ela construiu, ou porque ela fez, quer dizer, alguma coisa, alguma decisão ela tomou para formar isso, tá? Então é resultado de eventos passados, e da qual se espera que fluam benefícios econômicos para a entidade, benefícios econômicos futuros, ou seja, eu tenho um ativo que é para eu poder ganhar dinheiro no futuro. Então, um estoque eu vendo e ganho dinheiro. Um imobilizado, eu faço serviço, eu presto serviço, ou eu faço a indústria, ou eu uso a indústria, eu faço alguma coisa para ganhar dinheiro e entrar dinheiro depois. Então, ele tem que ter essas características, tá? Então, esse aqui pode parecer bobinho, mas é importante vocês terem bem clara o que quer dizer essa definição de ativo, tá? Então, tá claro aqui a definição de ativo pelo CPC? Ficou claro para vocês? Tranquilo? Sim. Ok, a Lúcia apareceu, Sim. a Lúcia estava quietinha hoje. Muito bem. Pessoal, o balanço patrimonial, eu já comentei com vocês, tá? Ele tem, como é que nós estamos de tempo aqui? 9h30, tá? Ele tem aí do lado do ativo, ele tem o que a gente chama, né, nós já comentamos isso inclusive na primeira aula, a liquidez decrescente, ou seja, ele está registrado, esses bens, eles estão registrados de uma forma decrescente. Primeiro, aquilo que é caixa, ou está mais próxima de ser caixa, de se transformar em caixa. Então, aquilo que é caixa da empresa, que já é dinheiro, ou que está próximo de transformar, ele está mais em cima. Então, quanto mais para baixo, mais longe de ser caixa. Então, ele tem esta ordem de liquidez decrescente. Então, a primeira conta é a conta caixa. A segunda conta, né, o equivalente, é a conta bancos, né, que já é um equivalente à caixa. A terceira conta é uma conta de aplicação financeira, que às vezes eu tenho que esperar 2, 3 dias para virar ele caixa.
Tá? Aqui tá, inclusive está errado, tá, pessoal? A quarta conta é contas a receber. Depois vem estoque, depois vem despesas antecipadas. Então, ele tem uma ordem, tá? E tem uma grande... Vamos repetir. Oi? Alguém falou? Alô? Bom. Acho que era só o microfone aberto, tá? Bom, então assim, tem dois grandes tipos, tem duas grandes aberturas que são importantes a gente entender, tá? O ativo circulante, e depois no passivo vai funcionar exatamente do mesmo jeito, mas o ativo circulante vai ser aqueles ativos, né? Então lembrem que o ativo, o que é o ativo? É aquele que recurso controlado pela empresa, que a empresa comprou, quer dizer, foi evento passado, que vai ter benefício futuro, né? Quer dizer, isso é ativo, mas o ativo tem uma separação. Aquilo em que eu for transformar em dinheiro em até um ano, ela vai estar no ativo circulante, ela vai ser ativo de curto prazo. Aquilo que eu for transformar em além de um ano, em que eu preciso de mais de um ano para transformar em dinheiro, ele vai estar no ativo não circulante, que é um ativo de longo prazo. Tá? E aí pode ser um ativo realizável a longo prazo, quer dizer, eu posso receber ele, mas eu posso receber ele só daqui a, sei lá, em junho de 2022. Então, ele não é circulante, ele é não circulante. Ele é uma coisa que eu vou receber, mas eu só vou receber daqui a mais de um ano. Então, eu não coloco ele no circulante. Ou ele pode ser aquele imobilizado. Imobilizado eu não vou receber. O imobilizado eu vou usar. Aquele computador, o notebook que vocês compraram. O notebook eu não comprei ele para receber dinheiro. Eu comprei ele para prestar serviço, para fazer alguma coisa que vai permitir eu ter um faturamento. Mas ele vai ser lá um ativo imobilizado. Está lá embaixo. Então, quanto mais longo tirar dinheiro, mais embaixo ele vai estar no ativo. Tá claro isso? Sim. Beleza? Tá? Sim. Tá, eu acho que só... Tá? Travou E aí, tudo. então, de novo aqui, né, voltando àquele negócio da definição do CPC. O CPC diz isso, tá? Espera que seja realizado, ou seja, vendido ou consumido dentro do ciclo operacional da empresa. Tá? O que é o ciclo operacional? Ciclo operacional é o ciclo daquilo que a empresa faz. É comprar, produzir e vender. Ela compra alguma coisa, produz alguma coisa e vende. Este ciclo operacional, né, se por acaso ele for maior que um ano, tá? E eu vou considerar curto prazo o tamanho do ciclo operacional. Exemplo, eu sou uma empresa que constrói navio, um estaleiro. Tá? Se eu for um estaleiro e eu construo um navio, eu não consigo construir um navio em comprar, fazer o navio e vender o navio em menos de um ano. Eu levo 2, 3, 4 anos para fazer um navio. Então, aquilo que eu vou considerar curto prazo é o tempo que eu levo para fazer o navio. Vamos supor um tempo médio lá de 4 anos. Então, aquilo que eu vou receber em 4 anos vai entrar no curto prazo. Tá? Fora desses casos especiais, curto prazo é sempre o período de 12 meses. Tá? Este é o período que a gente considera curto prazo. E isso está lá definido no CPC. Tá? Uma coisa importante aí com relação ao caixa. Tá? Caixa é o dinheiro que a empresa tem, vamos dizer assim, dentro da empresa. Que tu vai lá, abre a gaveta da empresa, né, lá no financeiro, e ele tem o dinheiro lá, isso é o caixa da empresa, o dinheiro que tá ali. Tá? Só que ela tem outro dinheiro que não está ali, mas está no banco. E o banco hoje em dia, especialmente, é quase como se fosse caixa.
Então, esse dinheiro a gente chama de equivalente à caixa. Ele não é caixa, não é físico, não está no meu negócio, ele está lá no banco, mas eu tenho ele disponível a hora que eu quiser. Eu posso fazer uma transação a hora que eu quiser. Então, ele é equivalente à caixa. Tá? Então, equivalente à caixa tem que ser alguma coisa em que esteja disponível, tá? Em que eu possa usar no momento em que eu quiser. Tá? Esses ativos que eu não vou receber dentro do ativo circulante, ou em até um ano, ou naquele caso lá do ciclo operacional, o que não for recebido nesse período é não circulante. Então, tudo que eu não espero receber em até um ano vai estar registrado lá dentro do ativo não circulante. Então, ativo circulante, curto prazo, 12 meses. Ativo não circulante, o que eu vou receber, mas eu vou receber num prazo maior de 12 meses, ou o meu imobilizado, o meu permanente, que eu não vou receber, mas eu vou usar ele para fazer o negócio da minha empresa. Tá ok? Entendido aqui, pessoal? Tá? Ali vocês têm, então, a característica de imobilizado, nós acabamos de falar de imobilizado, né? É esse valor que a empresa imobilizou. Sim. Ela tirou o dinheiro do seu caixa em algum momento para comprar, que foi o nosso exemplo lá do notebook. Ela tirou, pegou lá o dinheiro do caixa e ela colocou lá no imobilizado. Tá? Então, o que é esse imobilizado? É um dinheiro que eu imobilizei, que eu coloquei para ter um benefício futuro. O que acontece com o imobilizado? Ele vai perder valor, ele pode perder valor. Tá? Bom, pessoal, o que eu vou fazer hoje é parar por aqui, tá? Vai ter uma coisa que eu quero que vocês deem uma atenção específica na recuperabilidade de valor, tá? Vai ter uma questão, provavelmente, especialmente quem for fazer a certificação, que vai cair, que é o valor do recuperável do imobilizado. Eu quero que vocês deem uma atenção nisso e vai ser nesse ponto que eu vou voltar na semana que vem, ou eu vou colocar lá no fórum, vou fazer uma pergunta no fórum justamente para isso, e nós vamos começar voltando neste ponto para retomar na semana que vem. Tá? Então, assim, eu vou terminar a aula agora, vou deixar esse tempo para vocês revisarem. Quem não fez ainda as respostas, faça as respostas. Leia o material e leia a continuação dele, tá? A parte de ativo. Lembra, cuida, tem um vídeo que está disponível lá na aula da semana passada, justamente sobre ativo, que explica essa dinâmica, tá? E aí nós voltamos na semana que vem, tá? Então, quem não pegou as demonstrações também pode ainda ter a semana para fazer. Nós voltamos na semana que vem, neste ponto, para continuar a partir daqui. Ok? Até este momento, pessoal, tem alguma dúvida? Ok, boa noite. Ok, boa noite. Tá tendo um delay, na verdade, eu estou antecipando um pouquinho aqui, justamente por causa do delay, que tá um delay bem forte hoje, tá? Então, também vou acabar antecipando um pouco em função disso, tá? Mas nós voltamos, então, nesse ponto na semana que vem. Se tiver também alguma dúvida durante a semana, pessoal, não espere chegar semana que vem. Vai lá no fórum de dúvidas, abre uma dúvida que a gente vai respondendo durante a semana, tá? Para não ter que esperar até a semana que vem. Ok? Certo, uma boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite para vocês. Tá? Revisem isso, façam as atividades, as tarefas aí durante a semana para a gente iniciar já no início da semana que vem em cima da continuação desse assunto. Ok? Uma boa noite, pessoal. Eu vou gravar isso aqui e vou deixar ele também disponível para vocês. Se quiserem rever esse vídeo, vai estar na plataforma. Tá? Uma boa noite para vocês. A gente se vê na sequência. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso para todos aí. Boa noite. Vou fechando aqui. Lúcia, tu ficou quietinha hoje, Lúcia.
Lúcia, tu ficou quietinha hoje, Lúcia. Tu está sem microfone, Lúcia, por isso ficou quietinha. Tá bom. Eu vou encerrar para poder carregar. Um abraço, uma boa noite para todos vocês. Boa noite.